Olá a todos novamente, aqui é a Bianca e hoje a gente vai acompanhar a resolução da questão de número 6 da OBFEP de 2018, nível B, agora segunda fase, tá bom? Então vamos agora acompanhar essa resolução. Vamos à questão que diz o seguinte: um dos primeiros e mais importantes estudiosos da física térmica foi Joseph Black. Ele observou que ao fornecer calor a uma mistura de água e gelo, não ocorreria aumento na temperatura do gelo, porém ocorreria um aumento de água na mistura. Também observou algo semelhante com a água em ebulição. Ao fornecer calor à água, aumentava a quantidade de vapor sem alterar sua temperatura. Ele concluiu que o calor fornecido à mistura se combinava com as partículas de gelo ou com a água em ebulição, tornando-se latente. Latente vem do latim latens, que significa oculto. As substâncias apresentam um calor latente de fusão e um calor latente de vaporização. Joseph Black idealizou o calorímetro de poço de gelo e com ele é possível determinar o calor específico de uma substância desde que se conheça o calor latente de fusão do gelo, cujo valor é de 80 calorias-gramas. Este calorímetro consiste essencialmente de um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius, dotado de uma escavação fechada por um tampão de gelo, também a 0 graus Celsius. Ao colocar a substância que se deseja saber o calor específico a uma temperatura superior a 0 graus Celsius, no interior do poço, haverá uma troca de calor com o gelo até o sistema alcançar a temperatura de equilíbrio, a 0 graus Celsius. Esta troca de calor entre a substância e o gelo provoca o derretimento parcial do gelo. Sabendo-se a massa da substância e medindo-se a massa de água contida no local, após o equilíbrio térmico, determina-se o calor específico da substância. Em uma experiência, observa-se que, ao colocar 1,0 kg de uma substância a uma temperatura de 80 graus Celsius, no calorímetro de poço de gelo, 212 gramas de água se formam. Nesse caso, qual é o calor específico da substância? Vamos lá, eu deixei um desenho aqui para vocês explicando as partezinhas, no caso, dessa questão. Nós temos aqui a tampa de gelo aqui em cima, nós temos o líquido e nós temos a substância aquecida, tá bom? Aqui eu deixei alguns valores que a gente vai estar utilizando nessa resolução, tá? Esse ms é a massa do líquido, 212 gramas. Esse ml, no caso, ms é a massa da substância, 1 kg, mas a gente vai estar utilizando para essa questão 1000 gramas, tá bom? TS é o que? A temperatura da substância antes de ser colocada, tá bom? Então, a nossa temperatura inicial. TE é o que? É a temperatura de equilíbrio após o contato, ou seja, é a nossa temperatura final, porque houve já o contato, tá bom? E o LF é o calor latente de fusão do gelo, que é igual a 80 graus Celsius, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai estar calculando o calor sensível. Aqui eu deixei uma fórmula para vocês, né, de como calcular o calor sensível, né? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Q, quantidade de calor recebido, M é a massa do material, ΔT é a variação de temperatura. Observe que para mim calcular a temperatura, a variação de temperatura, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a temperatura final, subtrair com a temperatura inicial. O meu C é o calor específico da substância, tá bom? Então vamos lá, calculando o calor sensível perdido pela substância. Vou chamar de Q1 e o calor latente vou chamar de Q2. Já eu vou explicar a formulazinha dele, tá bom? Então, M vezes C vezes ΔT, eu tenho o quê? Eu tenho um M, que é a nossa, no caso,
a nossa massa aí da substância, tá? O C, eu não sei, eu não tenho. E o ΔT é 80C, tá bom? Então, vamos lá. Substituindo aqui, só fiz apenas substituir. Aqui, vocês vão fazer a questão, né, da temperatura final menos a inicial. No caso, a final aqui é 0. Subtrair com a inicial, que é 80. Multipliquei tudo, obtive menos 80.000 C, tá bom? Calor sensível eu já tenho. Vamos para o calor latente. Como é que eu calculo o calor latente? Para calcular o calor latente, eu faço o quê? Q é igual a M vezes L. No caso, esse Mzinho, a nossa massa, vai ser o quê? A massa do líquido. A massa do líquido, 212, e a gente vai utilizar o calor latente de fusão do gelo, que é 80, tá bom? Substituí, multipliquei aqui, obtive 16.960 calorias. Beleza, obtive o calor sensível, calor latente. Vamos para a nossa última parte, né? Que diz o seguinte, nós temos que, pela lei das trocas de calor, a somatória de todas as quantidades de calor trocadas tem que ser igual a 0. Portanto, de acordo com essa lei, né, nós temos que a somatória de todo o calor trocado tem que ser igual ao quê? A 0. Então, peguei aqui o meu calor sensível, peguei meu calor latente e isso tem que dar igual a 0. Vamos ter que fazer isso. Então, vamos lá. Eu tenho que menos 80.000 C é igual ao quê? A menos 16.960. Observe o seguinte, esse valor ele estava de um lado, então passei ele, né, para o outro lado e ele ficou negativo, tá? Observem bem, quando o valor ele é positivo, passa para o outro lado, ele vai negativo e assim e vice-versa, tá? Ok, mas eu quero que esse valor fique positivo, então multipliquei por menos 1, vocês podem estar fazendo isso, tá? Multiplique um valor ali, um negativo, por menos 1. Fazendo isso, eu tive o quê? Eu fiquei com o mesmo valor, só que positivo agora, tá bom? Eu quero encontrar o meu Czinho aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou isolar, deixar ele quietinho aqui o meu C e vou passar o quê? Vou fazer, ó, observe o seguinte. Vou fazer assim, vou dividir por 80.000, tá bom? Observem que o menos 80.000 aqui, ele tá multiplicando o C. Como ele passou para o outro lado, ele passa o quê? Dividindo o outro valor. Então, vai ficar dessa forma, tá? Mas aqui eu coloquei assim para vocês compreenderem, tá? Então, uma divisão, resolvendo essa divisão, eu vou ter o quê? Que o meu Czinho aqui vai ser o quê? 0,212 calorias, gramas, graus Celsius, tá bom? Então, encontramos o nosso valor e assim finalizamos a nossa questão. Espero que tenha ficado claro para todos e muito obrigada por acompanharem a resolução.